Saudações, povo de Deus! Estamos aqui hoje para trazer mais uma mensagem de fé para edificar o seu coração. A mensagem que vamos trazer hoje, meus amados, está em Mateus capítulo 24, versículo 32 a 51. Vamos aprender um pouco mais com o Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, o nosso Salvador. Jesus, quando andava na terra com seus discípulos, ele ensinava muitas coisas, e às vezes ensinava por parábolas, isto é, comparando as coisas para que seus seguidores entendessem melhor a mensagem, gravasse melhor aquilo que ele falava. Anunciou muitas coisas, falou também sobre a sua vinda, sobre sobre o final dos tempos, né? Quando anunciou a segunda vinda e o fim dos tempos, ele nos deixou muitos relatos. O que iria acontecer quando o fim se aproximasse e quando sua volta estaria para acontecer. Ele profetizou de várias formas, para que todo aquele que nele que crê em Jesus, não seja pego de surpresa. Por isso Deus nos deixou a sua palavra para nos orientar, para que possamos entender qual é o plano do soberano Deus. Vamos ler então o que está em Mateus 24, versículo 32 a 51. Aqui é Jesus profetizando aí. Olha o que diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele fez uma comparação aqui. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que o fim está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Pois por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os seus ébrios, que está intoxicado pelo excesso de bebida, ébrio, está intoxicado pelo excesso de bebida alcoólica, virá, no versículo 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger dos dentes. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 51. Bem, meus amados, este texto que acabamos de ler, ele é em parábolas. Então temos que comparar para compreender o que Jesus nos fala aqui. Tem muita gente que lê a Bíblia
e não compreende, porque não medita nas palavras de Deus. Outra coisa é, sem a direção do Espírito Santo, sem ler com a oração antes, somente com os olhos, você não compreenderá o que Jesus fala. Por isso que muitos vão se perder. Leia a Bíblia, mas não compreende. Né? Não compreende a mensagem de Jesus, porque lê a palavra somente com os olhos físicos. Mas para compreendermos a mensagem de Jesus, temos que ler a palavra com o coração também e meditar nela, pedir a direção do Espírito Santo de Deus. É isso. Jesus nos fala aqui que quando se aproximar o fim dos tempos e a sua segunda vinda, as pessoas vão estar como nos dias de Noé. Ele faz uma comparação aqui. Mas como era nos dias de Noé? Eis a questão. Se a pessoa não sabe como foi os dias de Noé, não leu lá esta passagem, não meditou, não compreendeu o que está lá em Gênesis, a pessoa não vai entender. Mas afinal, o que aconteceu nos dias de Noé? Amados, naquele tempo as pessoas não queriam saber de Deus. As pessoas eram extremamente contra os ensinos e os preceitos de Deus. Se entregavam à sodomia, a muitas outras coisas, tanto aquilo que Deus condena, tudo aquilo que era imoral, as pessoas nos dias de Noé se aprofundavam nisso. Noé era uma exceção no meio daquele povo. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, mas não queriam saber nada de Deus. Deus para eles não existia. Como para muita gente hoje dizem que Deus não existe. E quando aconteceu com eles, quando Noé estava construindo a arca, por exemplo, que Deus deu a visão para Noé, deu uma orientação para Noé construir a arca, todos chamavam de louco. Assim como hoje, muitos chamam de louco, de burro, de doido, quem está tentando levar a mensagem de Jesus, quem se aproxima de Jesus. Outras pessoas, assim era no dia de Noé. E quando Noé entrou na arca? Quando Noé entrou na arca, ainda assim eles não creram. Noé entrou na arca, eles diziam, você é doido. Eles não acreditavam que viria o dilúvio. E assim é também os dias de hoje. Muitos criticam a palavra de Deus e diz que Jesus é um mito, que não existe e que não vai acontecer fim, que não tem nada a ver. Mas no versículo 34, Jesus fala o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora eu faço uma pergunta a você. Quem é esta geração? Quem é a geração igual dos tempos de Noé? A geração passada? Não, a geração passada era uma geração de mais respeito, de mais temor pela palavra de Deus. Eu acho que não. Na geração passada tinha mais respeito, as pessoas se casavam normalmente, homem e mulher. Hoje o negócio modificou tudo, ficou igualzinho os tempos de Noé, aquele povo que era entregue à sodomia. Hoje as pessoas compram e vendem, só pensam no lucro. Não importa se para subir na vida tenha que pisar em cima do seu irmão, do seu semelhante, não é assim? Isso não importa mais para a maioria das pessoas. O que importa é viver bem, é comer, beber do melhor, sem se importar com os outros, sem se importar se tem alguém ao seu redor passando fome. Não é assim? Assim é hoje. Ou eu estou mentindo? Então esta geração de hoje, ela é igualzinha à geração dos tempos de Noé. Então é um sinal. E Cristo nos diz que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Ele diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Cristo não passarão. Você sabia que a nossa geração caminha a passos largos
para o cumprimento desta profecia. Eu lembro que quando criança, há uns 43 anos atrás, por aí, o respeito que tínhamos pelos nossos pais era tão diferente de hoje, irmãos, tão diferente. Eu lembro que quando criança, meu pai somente olhava para mim assim, nós já entendíamos tudo. Tá? Hoje parece que os valores se inverteram, parece que os filhos mandam nos pais. E as leis, então, nem se fala. A lei protege, disfarçado aí de direitos humanos, contribui de uma certa forma para os filhos ficarem rebeldes. Não é assim? Mas em outro tempo não era assim, era diferente. E sabe por quê? Porque no outro tempo, aquela geração passada não era a geração a qual Cristo se referia na profecia. Ele se referia a esta geração. Aqui estamos, que é pai contra filho, filho contra pai. É um monte de promiscuidade, a falta de respeito com as coisas de Deus, a falta de fé, a apostasia das religiões, pregando somente aquilo que interessa ao homem, não a Deus, distorcendo a mensagem de Cristo, as pessoas lutando somente pelo ter e nunca pelo ser. Tudo isso retrata claramente o que Cristo diz nesta passagem, amigos. Nossa geração se compara igualzinho nos tempos de Noé. Tem muita afinidade com a geração de Noé. E mais, a palavra nos diz que quando a arca estiver pronta, olha só a profecia, quando a arca estiver pronta para partir, mesmo assim a maioria não vai acreditar. Vão pensar que os Noés de hoje estão loucos, são loucos. Os Noés de hoje, meus amados, é todo aquele que de uma forma ou de outra leva a palavra de Deus, leva a mensagem do Cristo até você. Eu aqui sou um Noé, apesar do nosso projeto ser um projeto de João Batista, eu sou um Noé da geração de hoje. Sou considerado doido, alertando você aí do outro lado. O pastor de sua igreja, o padre, o seu líder espiritual, ele é um Noé. Aquela pessoa que te entregou um folhetinho há 3, 4 meses, 1 ano na esquina, te convidando para ir na igreja, é um Noé da geração de hoje. Mas o que adianta isso? Tanto esforço. No versículo 50, Jesus diz que quando virá o Senhor daquele servo, num dia que não espera e a hora que ele não espera, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger dos dentes. Onde, eu te pergunto, que há pranto e ranger dos dentes? No inferno, meu amado. No inferno. Nesta declaração, Cristo é claro em dizer que quando acontecer, vai ser uma hora em que ninguém espera. Ninguém saberá a hora. E o que Cristo vai fazer? Vai separar uns dos outros. Vai separar os Noés daqueles que não creem. Vai ter segunda chance? Não. Vai ser destinado para os hipócritas. Automaticamente vai para o lugar onde há pranto e ranger dos dentes. É assim que diz a palavra. E a palavra de Deus é verdadeira. Então, amados, temos que estar em constante vigília e oração, com o nosso coração inteiramente voltado para Cristo, porque uma coisa é certa, a geração a qual Cristo se refere é a nossa, é a de hoje. Isso é incontestável. Eu pergunto a você, o que você faz quando é convidado a entrar na arca? Quando alguém lhe convida para entrar na arca, o que você faz? Quando um Noé te convida, vamos na igreja hoje, vamos no encontro de oração, o que você faz? Você vai ou você diz, desculpe, hoje não, isso aí é doideira, não quero saber disso não, vou cuidar das minhas coisas, eu vou para uma festa comer e beber.
Te digo uma coisa, meu irmão, não haverá segunda chance, não. Não adianta você dizer que vai na igreja todos os domingos, tem o coração em Cristo, se tu não vive os ensinamentos de Cristo, não vai adiantar. Eu sei que muitos que estão me ouvindo dizem, eu acredito em Cristo. Então, por que não fazem a vontade do Cristo? Estamos a passos largos para o fim, meu amado, minha amada, para a segunda vinda de Cristo. E sabe o que Cristo vai dizer? Para aqueles que não quiserem ter uma relação com Deus, aqueles que preferem as coisas do mundo, sabe o que Cristo vai dizer? Nem todo que me diz, nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Está lá em Mateus 7, 21 a 23. Muitos se chegarão a mim naquele dia, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade e o pecado, e todos os que preferiram as coisas terrenas ao invés das coisas de Deus. Está lá em Mateus 7, 21 a 23. Abra sua Bíblia aí. Não resta outro caminho, meu amado. Não resta outra escolha. O único caminho é Jesus Cristo. O único caminho é o nosso Salvador. Abra o seu coração a Ele. Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar entendimento. Peça para Ele fortalecer a sua fé. Peça a misericórdia de Deus. Peça a Deus o perdão de seus pecados, de suas falhas. Comece a andar como um verdadeiro filho de Deus. Queira, meu irmão, minha irmã, ser uma pessoa boa. Queira aprender mais a respeito da palavra de Deus. Leia mais a Bíblia. Foque seus objetivos com a direção de Deus. Largue seus problemas na mão de Deus. Queira que Jesus te acompanhe todos os dias. Deixe que Ele seja teu guia, teu amigo, teu consolador. Adore somente o Deus vivo. Reconheça a tua pequenez. Seja humilde de coração. Trate bem o teu próximo, o teu semelhante. E viva o Evangelho verdadeiro que Cristo nos ensinou. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.